Eu estou na Alemanha fazendo algumas discussões com empresários e também pessoas da sociedade organizada e alguns executivos sobre o Brasil, né? As pessoas perguntam principalmente sobre a parte econômica, a parte financeira, a parte política. As discussões caminhavam bastante bem, até que entraram, eu acho que as pessoas começaram a ler um pouco as manchetes dos últimos dias e, na verdade, eles perguntaram muito sobre reforma da Previdência, né? Também perguntaram sobre a reforma trabalhista. E aí, no meio da conversa, eu disse a eles o seguinte, que uma das coisas, um dos itens da reforma trabalhista é justamente as pessoas ou os trabalhadores terem direito a tirar os 30 dias de férias em 3 vezes, ou seja, 10, 10 e 10. Eles acharam isso um negócio estranho, perguntaram, mas tem interesse dos trabalhadores em tirarem de forma quebrada as férias? Eu falei, muitas vezes tem. Eu mesmo, quando trabalhei em algumas empresas, eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de quebrar essas férias em partes. Ele dizia, e as empresas são contra? Eu falei, não, tem para algumas empresas, isso é muito bom. Eles me disseram, isso é bom para o trabalhador e é bom para a empresa, por que ainda não foi implementada? Aí eu disse o seguinte, a lei, nós temos uma lei que é dos anos 40, uma lei extremamente rígida, mesmo coisas boas, que sejam boas para os empregados e boas também para as empresas, muitas vezes não são implementadas. E aí eles me perguntaram o seguinte, e se as pessoas decidirem a fazer dessa forma? Eu disse o seguinte, aí você cai na justiça trabalhista. Quando eu falei para eles que nós temos uma justiça trabalhista aqui no Brasil que custa em torno de 15 a 20 bilhões de reais por ano, eles ficaram estupefatos com essa situação. E aí discutimos mais algumas coisas, principalmente essas coisas ilógicas que tem nessa relação entre trabalhador e empregado, e no final um deles levantou, doeu um pouco em mim, ele disse o seguinte, olha, a impressão que eu tenho, Antônio, é de que o Brasil continua fazendo um enorme esforço para continuar um país bastante pobre, um país sem tecnologia, um país até irrelevante na seara internacional. Engoli seco, disse que tinha um certo sentido que ele estava dizendo, mas que eu acreditava que era um pouco diferente, de que nós não temos feito os esforços para fazer as mudanças necessárias, tanto em termos de tecnologia, tanto em termos de leis, tanto em termos de política. Ou seja, nós como povo, a gente continua esperando um salvador chegar e fazerem as coisas acontecerem. E os políticos, logicamente, respondem um pouco a esses anseios da sociedade. Se não tem anseio nenhum, o anseio é muito fraco, a resposta também é muito fraca.